Capítulo 46 – Um contrato, Zoom. Conteúdo patrocinado. Sim Vojin, líder da equipe de supervisão do portão de Uijongu, bocejou enquanto olhava fixamente para os portões espalhados pelo parque Jikdongjeonin. Tão chato. Todos os outros agentes de expedição estavam de guarda. A gerência de nível superior parecia preocupada com os portões de emergência. E, não parece que nada de especial vai acontecer. Ele tinha visto situações semelhantes inúmeras vezes nos últimos 3 anos. A única diferença era que os portões aqui eram perpétuos. Os portões perpétuos permaneciam em vigor de forma semi-permanente e muitas vezes eram adquiridos por um preço alto pelas guildas ou pela associação. Mas isso não tem nada a ver comigo. A associação não ganharia nada limpando este portão. Eles não receberiam nem as recompensas nem o crédito. Todo o crédito foi dado à equipe de execução do portão. Pelo menos a equipe de execução do portão recebe uma quantia exorbitante de dinheiro. A equipe de supervisão do portão não conseguiu nada. Tudo o que fizeram foi ficar de guarda sem rumo até que as outras equipes chegassem. Seria uma história diferente se alguém aparecesse e passasse pelo portão. Sorriso pretensioso. Apenas um caçador classe A seria capaz de fazer algo assim. Mas não havia como um caçador classe A correr para um portão de emergência para ganhar algum dinheiro. Foi então. Do nada, 2 caçadores saíram de um dos portões do parque. Sim Vojin olhou para eles confuso. O que aconteceu? Não há como eles já terem terminado. Por que eles saíram? Suas perguntas não ficaram sem resposta por muito tempo. O portão azul se transformou em uma cor acinzentada assim que os 2 caçadores saíram. Conteúdo patrocinado. Até onde ele sabia, havia apenas uma condição sob a qual isso acontecia. Quando a sala do chefe estiver limpa. Além disso, o chefe reapareceria após um determinado período de tempo. Isso significava que aqueles 2 acabaram de passar por um portão perpétuo sozinhos. Que porra é essa? Ele não pôde deixar de rir quando percebeu isso. Pela primeira vez em seus 3 anos como parte da equipe de supervisão, alguém havia concluído uma masmorra. Asterisco asterisco asterisco. Saí do portão com um enorme sorriso no rosto. Habilidade e olho da mente SD. Proficiência e 0%. Efeito e durante a batalha, você pode perceber ataques fora do seu alcance de visão. Eu obtive uma das habilidades do Rei Lagarto. Por causa da baixa probabilidade, eu nem tinha pensado que isso iria acontecer. Minha sorte parecia ter mudado depois que entrei na Torre das Provações. Eu realmente não posso acreditar que tenho uma habilidade. Eu provavelmente adquiriria mais habilidades quando absorvesse todos os Homens Lagarto. Minha habilidade de combinação logo seria útil novamente. Eu sabia que ir para a masmorra era a escolha certa. Depois de observar as recompensas inesperadas da escavação, não pude deixar de ficar satisfeito. Quando saí com uma expressão triunfante no rosto, um homem de terno preto me interrompeu. Por favor, aguarde. Ele correu em minha direção e fez uma pausa para recuperar o fôlego. Você passou por este portão? Li Sheolvon se virou para responder a essa pergunta com outra pergunta. Sinto muito, mas quem é você para nos perguntar isso? Surpreso, o homem colocou as mãos no coração e exalou. Ah, me desculpe por isso. Permita-me apresentar-me. Meu nome é Sim Vojin e sou o líder da equipe de supervisão do portão da Associação de Caçadores. Conteúdo patrocinado. Equipe de supervisão do portão. Sim, está correto. Haha, não tive a chance de cumprimentá-lo mais cedo porque outro membro da minha equipe estava estacionado no portão. Parecia que ele correu para cá depois de perceber que passamos pelo portão. Por mim tudo bem. Eu estava procurando uma maneira de vender a licença de propriedade. Isso me pouparia o trabalho de procurar eu mesmo um comprador em potencial. Eu o teria vendido para uma guilda se estivesse associado a uma, mas a associação de caçadores era provavelmente a melhor opção no momento. Li Sheolvon foi o primeiro a responder. Por acaso,
Você queria comprar os direitos deste portão? Sim. Eu queria oferecer um acordo a vocês dois. Asterisco asterisco asterisco. Eu não tenho uma palavra a dizer sobre isso. Com licença. A única pessoa que tem direitos sobre este portão é o caçador Ansungian bem aqui. A atenção de Sim Vojin mudou para mim. Se você concluiu sozinho, talvez você seja um Rankia. Eu o interrompi antes que o mal-entendido pudesse ficar fora de controle. Não, sou um caçador Rank C. Oh. Eu vejo. Essa não é a parte importante. Vamos direto ao ponto. Qual é o seu preço de oferta? Sim, Vojin provavelmente não esperava que eu reagisse dessa forma, mas eu não queria dar mais informações sobre mim. A associação estava rastreando todos os caçadores que estiveram na torre. Eu tive que mudar de assunto. Felizmente, Sim Vojin parecia estar na mesma página que eu. Para ir direto ao ponto, minha equipe gostaria de comprar os direitos deste portão por 1,2 milhão de dólares. Ah! Foi mais do que eu esperava. Eles estavam dispostos a pagar 1,2 milhão por apenas um portão de rank D. Esse portão vale tanto assim? Com esse dinheiro, você poderia facilmente comprar uma masmorra de rank C. Claro que eu ficaria surpreso. Parece um preço justo. Eu vou levar. Tentei ser o mais monótono possível. Obrigado pela resposta rápida. O contrato irá. Estou um pouco ocupado agora. Podemos fazer isso o mais rápido possível? Posso preparar o contrato agora mesmo. Você gostaria de assiná-lo por perto? Isso funciona para mim. Eu não poderia ficar aqui por muito tempo. Sim, Vojin me disse que me encontraria em um café próximo. Uau, isso foi incrível. Nunca vi alguém receber uma oferta assim na hora. Lee Cheovon olhou para mim com admiração. Realmente? Isso não acontece depois de completar uma masmorra? Isso só acontece com caçadores de alto escalão, não com pessoas como nós. Bem, vamos começar a dividir o saque. Não importa o que aconteceu, você ainda foi quem nos levou para a masmorra. Ok, você se importa se eu vender os núcleos? Conheço um cara que compraria por um preço acima do mercado. Eu não me importo. Vamos fazer isso. Por que estou confiando isso em um completo estranho? Porque isso me pouparia o trabalho de encontrar um lugar para vendê-los. Além disso, ganhei muito mais dinheiro vendendo os direitos do portão. Se você me deixar suas informações de contato, eu ligo para você. Depois de trocarmos nossas informações, Lee Cheovon deixou o local. Agora, vamos finalizar esse contrato. Eu não tinha muito tempo. Eu tenho que aproveitar ao máximo. A chance de outro portão de emergência aparecer era próxima de zero. Se eu quisesse entrar em uma masmorra de nível superior, precisaria de algum tipo de conexão. Eu já tinha um plano para isso. Conteúdo patrocinado. Asterisco asterisco asterisco. O contrato foi finalizado sem problemas. De acordo com o contrato, enviarei o dinheiro para você amanhã. Sim, Vojin me deu um largo sorriso assim que assinei. Apreciei como o processo foi rápido e tranquilo e me levantei da cadeira. Ansungian Nin, se você não está vinculado a nenhuma organização, estaria interessado em ingressar na Associação de Caçadores? Você está perguntando se eu quero ser um caçador da associação? Sim. Verifiquei seus registros e parece que você é um caçador registrado recentemente. Garantimos que a associação lhe proporcionará as melhores condições possíveis. Eu considerei isso por um momento. Eu precisaria me filiar a algum tipo de organização se quisesse agir a meu critério. E não tive dúvidas sobre essa organização ser a Associação de Caçadores. Além disso, esta foi a segunda vez que me fizeram uma oferta de reconhecimento. Mas fiquei um pouco relutante em me vincular a uma organização. Eu preferiria algo como uma posição freelance e ainda ter acesso a tudo o que eu precisava. Tudo se resumia ao quão rígida era a associação com seus caçadores. E na minha cabeça, eles não eram muito rígidos.
Era uma escolha viável, mas eu queria pensar mais no assunto. Eu sempre poderia voltar a isso mais tarde e já tinha algo planejado. Não posso lhe dar uma resposta agora. Eu entendo. Um caçador habilidoso como você precisa explorar suas opções. Mas vamos manter contato e avisarei você se mudar de ideia. Isso é o suficiente para mim. Haha, vou indo então. Sim, Vojin saiu com um sorriso no rosto e peguei meu smartphone para entrar em contato com a única pessoa que eu poderia chamar de minha rede. Olá, aqui é An Sung-Jian. Nos conhecemos no quarto andar. Você tem tempo para se encontrar comigo se estiver na Terra? Meu companheiro de equipe do quarto andar, Lia Yeon. Capítulo 47, Contrato, 2. Conteúdo patrocinado. Pilhas de papelada estavam empilhadas nos escritórios da guilda White Silver. Voou. Agr, estou tão cansado. O líder da equipe da recém-formada divisão Challenger Supervision, Lia Yeon, soltou um suspiro baixo. Como ela não poderia, depois de ver a pilha interminável de papéis em sua mesa? Já fazia 3 dias desde que ela saiu da torre, mas ela não parecia estar melhor. Porque tenho trabalhado sem parar desde que voltei. A maioria das pessoas estaria aproveitando todos os luxos que sentiam falta na torre, mas Lia Yeon escolheu informar a guilda White Silver sobre a Torre das Provações. Precisamos de uma equipe para identificar e recrutar os desafiadores que voltam da Torre das Provações. Eles trarão a próxima revolução. A equipe foi criada para se adaptar ao cenário em constante mudança deste mundo. Lia Yeon não considerou a torre um desastre, mas sim outra oportunidade. A torre apresentava muitos riscos associados, mas as recompensas eram igualmente valiosas. E a torre não é um lugar apenas para caçadores. Qualquer civil normal poderia ser convocado para lá sem motivo algum. Como apenas as habilidades dos caçadores são redefinidas no início dos testes, uma pessoa normal poderia ver isso como uma oportunidade para despertar. Se essas pessoas sobreviveram, devem ter ficado muito mais poderosas. Não havia dúvida de que explorá-los beneficiaria muito a guilda. O mesmo acontece com os caçadores. Já que os desafiantes recebem recompensas à medida que sobem. Os caçadores poderiam se tornar ainda mais fortes do que eram antes. Não importa o que acontecesse, manter um relacionamento amigável com os adversários seria um investimento lucrativo. Então Lia Yeon fundou a equipe Challenger Supervision e se tornou seu primeiro líder. Ela estava atualmente fazendo tudo o que podia para identificar e alcançar aqueles que saíam da torre. Claro, não foi tão fácil quanto parecia. Eu sei que eles não querem ser descobertos, mas não percebi o quão difícil isso seria. Os desafiantes nunca revelaram abertamente que eram da torre. Seria muito mais fácil se eu pudesse fazer isso quando estiver de volta à torre, mas ainda tenho algum tempo antes de retornar. Os problemas continuavam se acumulando quanto mais ela investigava. E, além de um punhado de pessoas, o número de desafiantes atenciosos e cautelosos que ela recrutou mal chegava aos 2 dígitos. Conteúdo patrocinado. Pior ainda, a maioria deles era de dificuldade fácil. Isso não foi suficiente para aproveitar efetivamente este novo mundo que era a Torre das Provações. Se ao menos tivéssemos uma única pessoa da dificuldade difícil. Um desafiante ambicioso o suficiente estaria ansioso para continuar subindo a torre se tivesse meio cérebro. Assim como aquele homem que Lia Yeon viu no quarto andar. Eu me pergunto o que ele está fazendo agora. Não seria um exagero dizer que ele sozinho passou no quarto julgamento. Nem mesmo os caçadores mais experientes poderiam fazer algo contra a sua força. Pena que ele não respondeu a nenhuma das minhas mensagens depois de me adicionar como amigo. Talvez tenha sido porque ele não era muito falante após o assassinato, mas eu também não falei muito. Eu não ficaria surpreso se ele já tivesse retornado à Terra e voltado para o próximo teste. Ele é uma joia demais para ser perdida. Seu crescimento insano foi apenas parte disso, mas mais do que isso, ele era um estagiário sem vínculo com grandes organizações. Eu deveria ter tentado recrutá-lo quando tive a chance. E enquanto ela estava nadando em arrependimento.
BZZZT. O smartphone virado para baixo chamou a atenção de Lia Yan. O que é? Não creio que haja alguém que possa entrar em contato comigo neste momento. Ela estendeu a mão para ver se era outra mensagem de spam então. Quando ela viu de quem era a mensagem. Olá, aqui é An Sung-jian. Nos conhecemos no quarto andar. Você tem tempo para se encontrar comigo se voltar? Ela quase esqueceu como respirar. Asterisco asterisco asterisco. Coloquei meu telefone de volta no bolso depois de enviar a mensagem. Não havia garantia de que ela estaria de volta aqui na Terra ou de que veria a mensagem, mas... Bem, não era algo para se pensar tanto. Já tirei minha preocupação mais urgente do caminho e sempre poderia pensar mais em ingressar em organizações diferentes. Tudo o que eu queria perguntar era se ela conhecia algum lugar que pudesse aceitar os termos que eu propus. Acho que não importa se ela acabar não respondendo. Conteúdo patrocinado. Mas... Assim que saí do café. BZZZT. Meu telefone tornou minhas preocupações sem sentido, pois tocou nem um minuto depois de minha mensagem ter sido enviada. Vá. Claro. Posso me encontrar com você a qualquer hora. Pode ter sido só eu, mas senti uma vibração alegre na mensagem. Mas isso não foi uma coisa ruim. Então você voltou também. Você tem tempo para nos encontrarmos em breve? Consegui a pedra de retorno mais barata, então não tenho muito tempo. Assim que eu estava prestes a enviar essa mensagem. Jin. Se você me informar onde está, irei assim que puder. Sorri ao ver que ela respondeu a uma mensagem que eu nem havia enviado. Acho que ela também está com pressa. Eu queria saber se ela comprou o mesmo tipo de pedra de retorno que eu, mas... Isso não era tão importante, então apaguei a mensagem atual para enviar a ela uma nova resposta. Nem mesmo um segundo depois. Tudo bem. Estou indo para lá agora. Por favor, me dê um segundo. Eu disse a ela minha localização e suas mensagens pararam depois de dizer que ela estava a caminho. Talvez ela esteja mais perto do que eu pensava. Bem, ela não me disse exatamente quando chegaria aqui, mas... A julgar pela mensagem dela, sinto que não demoraria tanto. Sentei-me e tomei um gole de bebida por talvez 10 minutos antes. Dia anel. As portas do café se abriram e uma respiração ofegante encheu a sala. Quando me virei para ver quem havia entrado, uma linda senhora de terno preto me cumprimentou. Senhor. Uf. Foi Lia Yan. Quando é que voltaste? Presumi que você voltou mais cedo porque não respondeu à minha mensagem. Era como se ela não acreditasse que eu ainda estaria aqui. Eu poderia entender por que ela pensava isso. Fiz um movimento errático ao retornar por 3 dias no quinto andar, não há como ela ter previsto onde eu estava. Talvez se eu respondesse à mensagem dela, mas acabei ignorando isso. Ela tinha o direito de ficar um pouco surpresa. Tive que voltar um pouco no quinto andar e só cheguei ao 8º agora. Na verdade, acabei de voltar hoje. E a mensagem, e sinto muito. Eu devo ter perdido. Claro, eu sabia da mensagem. Eu simplesmente nunca estive em posição de enviar uma resposta. Não. Não há nada para se desculpar. Mas por que no dia 5? Não posso entrar em detalhes, mas foi apenas um assunto pessoal. Eu vejo. Bem, essa não é a parte importante. Estou feliz que nós dois saímos vivos daquela torre. Ela começou a sorrir, mas seu rosto congelou quando ela percebeu algo. Isso significa que você não subirá mais na torre? Não é isso não. Eu nem hesitei em responder a essa pergunta. Eu já tinha tomado minha decisão antes do 8º andar. É tarde demais para voltar atrás. Assim que senti a euforia de vencer e ficar mais forte. Eu sabia que essa escolha já havia sido feita por mim. Estou planejando continuar subindo a torre. Seja lá o que for, é um lugar atraente para mim. E é por isso que eu queria ver você hoje.
Não me resta muito tempo antes de voltar, então serei direto. Eu preciso de uma organização. O que você quer dizer com algo que me ajudaria a entrar e sair das masmorras enquanto subo a torre? Eu queria saber se você conhece alguma guilda ou tem conexões que concordariam com meus termos. Ela se acalmou depois de ouvir meu pedido. Não pude deixar de ficar desapontado depois de vê-la parar para pensar. Foi demais? Achei que tinha mais expectativas em relação a esse encontro do que imaginava. Os caçadores de associações de caçadores não têm escolha a não ser responder a emergências, mas as guildas são diferentes. Guildas são lugares fantásticos onde você pode adicionar quantas condições arbitrárias desejar. Eu queria perguntar a Liaeon se ela poderia me apresentar a uma guilda que concordasse com minhas condições, mas, olhando para a reação dela, isso pode não ser possível. O que posso fazer? Conteúdo patrocinado. Foi então. Então o que você quer é poder entrar livremente nas masmorras e também na torre? Ela continuou. Acho que posso ajudar com isso. Você pode me indicar uma guilda? Algo assim. Atualmente sou o líder da equipe de supervisão do desafiador na guilda White Silver. A equipe de supervisão do desafiante. Nosso objetivo é recrutar os desafiantes que foram convocados para a Torre das Provações. Uma equipe de supervisão desafiadora. Eles já fizeram algo assim. Eu não esperava isso. Mesmo a Associação de Caçadores não tinha descoberto o que deveriam fazer com os desafiantes a partir de agora. Não, talvez isso faça mais sentido. Este seria o momento nobre para recrutar desafiantes, uma vez que a associação não descobriu uma boa maneira de o fazer. Se você se juntar à minha equipe, poderei cumprir a maioria das suas condições. Embora eu não tenha certeza do que posso fazer em relação ao dinheiro. O que devo fazer? Eu realmente não me importava com o dinheiro. Eu já ganhei 1,2 milhão com a venda daquele portão. Além disso, se eu precisasse de mais, poderia vender alguns itens da torre. Então, as condições que eles estão dispostos a cumprir farão ou quebrarão este acordo. Até que ponto eles me acomodariam e se eu me arrependeria mais tarde? E se nenhum dos requisitos for atendido? Eu pararia de tentar e voltaria a escalar a torre. Não importa o que aconteça, poderei provar meu valor mais cedo ou mais tarde. Eu simplesmente não gosto de esperar muito. Liaeon cuidadosamente me fez a pergunta enquanto se sentava e olhava para mim. O que você acha? Eu. O necromante sem limites. Conteúdo patrocinado. Tradutor Ibin. Revisor e DVNL. Capítulo 48, o contrato, 3. Acho que teremos que resolver os detalhes antes que eu possa tomar uma decisão. Senti que a equipe de supervisão do Challenger era o lugar certo para eu ir. Parecíamos compartilhar um conjunto semelhante de objetivos. Também era do meu interesse fazer isso o mais rápido possível. Dessa forma, eu poderei usar todas as masmorras que precisar quando voltar mais tarde. Ela parecia entender isso muito bem. Claro. Então você pode me contar algumas de suas demandas? Exigências. Bem, primeiro, gostaria que a autoridade recusasse qualquer apelo à ação da guilda. Algo mais? Que a guilda não interfira em nenhuma das minhas atividades dentro da torre e que eu teria acesso a todas as masmorras da guilda. Ser capaz de recusar chamadas e não sofrer interferências é algo que posso fazer como líder da equipe. Mas eu não tenho autoridade para lhe dar acesso às nossas masmorras. Claro, você obterá facilmente a permissão se tiver desempenho para respaldar suas habilidades. E a palavra de um líder de equipe não será suficiente para algo assim. Eu entendi. Isso significava que apenas uma minoria seleta poderia colher os benefícios das masmorras da guilda. Idealmente, um jovem prospecto promissor. Mas, se eu puder provar que tenho as habilidades necessárias para usar as masmorras, a história será diferente. Você tem mais conhecimento do que eu pensava. Sim, você está certo. Que tal minhas outras duas condições?
Considere isso feito. A equipe de supervisão de desafiantes foi criada para apoiar desafiantes como você. O acordo parecia melhor do que eu pensava. Achei que poderia estar pedindo demais. Talvez tenha sido por causa do nosso breve encontro na torre, mas ela parecia ser muito complacente comigo. Como se ela tentasse tudo ao seu alcance para conseguir o que eu quisesse. Conteúdo patrocinado. Acho que isso mudou minha ideia de me juntar à equipe dela. Se você puder me dar uma oportunidade de provar meu valor para acesso às masmorras, eu me juntarei à sua equipe. Ela sorriu surpresa. Realmente? Terei que examinar o contrato escrito, mas sim. Esta foi uma decisão calculada que tomei pesando todos os prós e contras, mas Liael não parecia pensar assim. Você não vai se arrepender disso. Ela parecia genuinamente emocionada com minha decisão. Assim que o contrato for assinado, você pode agendar uma expedição para eu comprovar meu desempenho? Você não precisa se preocupar com isso. Vou conseguir um portão para você em pouco tempo. Satisfeito, soltei outra risada. Isso está indo melhor do que eu pensava. Será porque consegui quase tudo o que me propus em apenas um dia? O segundo retorno já pareceu muito mais frutífero do que o primeiro. Asterisco asterisco asterisco. No dia seguinte fui ao café onde prometemos nos encontrar. Idealmente, eu teria preferido ontem, mas eu não deveria ser muito ganancioso. Liael provavelmente tinha suas próprias coisas para fazer durante o tempo em que voltou, e encontrar um portão para mim dentro de um dia não teria sido fácil. Normalmente, eles tendiam a demorar muito mais. A única razão pela qual ela conseguiu fazer isso foi porque ocupava uma posição de liderança em sua guilda. Eu sabia que o tempo era precioso, mas não era o único que pensava assim. Eu ainda tinha algum tempo antes de voltar, então não havia necessidade de apressá-la. Além disso, ontem foi tão produtivo que senti que tinha alguma margem de manobra. Fiquei lá esperando por um tempo antes que alguém finalmente entrasse. Dia Anel. A mulher penteou a franja atrás da orelha para se revelar como Liael. Ela olhou em volta e me encontrou sentada a uma mesa. Você, por acaso, esperou por mim? Só um pouquinho. Tive mais tempo do que pensava. E eu pensei que tinha chegado cedo. Desculpe pela espera. Não é preciso isso. Vejo que você estava bastante ocupado. Não foi um exagero. Sem ofensa, mas ela parecia terrível. Conteúdo patrocinado. Suas bolsas nos olhos estavam até o rosto e seu cabelo ainda estava molhado por não ter secado adequadamente. Haha, é assim? Eu poderia ter me esticado um pouco demais. Ela soltou uma risada amarga enquanto tirava uma pasta da bolsa. Dê uma olhada. Eu escrevi isso ontem à noite. O próximo a ele é o nosso contrato típico apenas para comparação. Abri meu contrato e comecei a ler. Virar. Uau, o que? Os termos do contrato foram reveladores. O salário base é de $500.000, e tudo que eu encontrar nas masmorras seria minha propriedade. Eu disse a ela que não me importava muito com o dinheiro, mas ela provavelmente negociou mesmo assim. A maioria dos caçadores vendia núcleos ou o que quer que eles encontrassem nas masmorras através de suas guildas. Por causa disso, tornou-se uma prática padrão que as guildas recebam uma porcentagem de todos os saques nas masmorras. Mas este contrato não mencionava isso. Francamente, esse contrato era inacreditável. Pode recusar qualquer convocação da guilda e a guilda não pode interferir em nenhuma atividade dentro da torre. Cada uma das minhas condições foi atendida. Fiquei mais do que satisfeito, a ponto de duvidar se tratava de um contrato real ou não. Mais importante ainda, a provisão sobre como obter acesso às masmorras foi incluída. Se eu puder limpar uma masmorra de rank C sozinho, poderei usar livremente todas as masmorras da guilda. Que significa? A masmorra que Liael preparou para mim é pelo menos rank C. Eu estava querendo entrar em uma masmorra de classificação mais alta. Legal. Depois de examinar o documento, virei-me para Liael e sorri.
Não parece haver problema com o contrato. Estou feliz. Isso faz com que meu trabalho árduo valha a pena. Ela parecia orgulhosa de si mesma ao fazer uma pergunta complementar. A propósito, você tem licença de caçador? Se não, posso conseguir um passe de entrada temporário? Não, eu tenho um. Eu me registrei na última vez que voltei. Perfeito. Atualmente é difícil conseguir um porque a associação está de olho em qualquer adversário que possa encontrar. Eu sabia que isso seria útil. Nada de ruim aconteceu por chegar cedo. Assinei meu nome no contrato e olhei para ela. Já que o contrato foi finalizado, podemos ir para a masmorra de testes agora. Conteúdo patrocinado. Claro. Iremos para um portão de rank C recém-formado na área. Tudo bem. Estarei lá como observador. Você se importa? De jeito nenhum. Levantei-me da cadeira e dei-lhe um leve sorriso. Esta provavelmente será minha última excursão. Meu segundo retorno já estava chegando ao fim. Asterisco asterisco asterisco. Varreduras do ceifador. Tradutor e BIM. Revisor e DVNL. Junte-se ao nosso Discord para atualizações sobre lançamentos. https://discord.gg/maregfrur. Asterisco asterisco asterisco. Uijongu no Jandon, Montanha Chumbo. Finalmente chegamos. Não fomos muito longe antes de sair do carro. Saí do lado do passageiro e coloquei meu equipamento novamente. Um portão no meio de uma montanha. Foi um pouco estranho, mas decidi não prestar atenção. Esses portões temporários contavam como portões reais? Havia algumas pessoas montando guarda perto dos portões. Claro. Ah, você é o líder da equipe Liael. Por favor, continue. Não houve problema em passar. Passo. Oh, eu tenho que te contar isso antes de entrarmos. A menos que algo especial aconteça, não irei ajudá-lo. Você está aqui apenas para observar e nada mais. Sim. Seria um problema se eu ajudasse e a guilda não aceitasse isso como prova de potencial. Eu não me importo. Não é como se eu tivesse recebido ajuda para chegar a este ponto. Liael deveria saber disso melhor do que eu. Conteúdo patrocinado. Eu sei. Ela acenou com a cabeça e continuou a explicar. O teste começa assim que você entra. É um portão temporário, então mataremos o chefe antes de sair. Achei que não precisava ouvir mais nada. Não houve nada de especial. Ok. Isso não mudou o fato de que tudo que eu tinha que fazer era matar tudo no meu caminho. Asterisco asterisco asterisco. Vão. Colinas gramadas me cumprimentaram quando passei pelo portão. Isso pode ser um problema mais tarde. Em um campo aberto como este, os monstros tendiam a atacar você de todas as direções. Isso significava que a luta poderia evoluir para uma briga total em breve. Um pouco mais difícil se eu tiver que fazer isso enquanto protejo alguém atrás de mim. Mesmo que ela fosse apenas uma observadora, isso não a isentava de ser um dos alvos. E conhecendo seus pontos fortes, este também não era um bom ambiente para ela. Ela percebeu meus olhos mudando e abordou minhas preocupações não expressas. Não se preocupe comigo. Eu tenho um artefato que a guilda me deu. Ele me protege automaticamente de ataques. Ela me mostrou um colar incrustado com uma gema cerúlea. Então eu não precisaria. Proteja-me de qualquer maneira. É um item de classe A chamado Colar Imperatriz 1. E pode absorver uma quantidade razoável de impacto. Também tem um leve efeito de ocultação. Isso é uma boa notícia. Posso lutar sem ter que me preocupar. Ah, e também ficarei longe porque levar agressividade para você pode contar como ajuda. Foi então. Que é. Mudei minha atenção para o que pareciam ser unhas raspando um quadro negro. Ah! Virei-me e vi uma tartaruga emitindo um fogo negro pela boca. Isso é um demônio da chama faminto?
Eles eram uma raça violenta que alguns até chamavam de um diabinho. Ao contrário de sua aparência de tartaruga, eles eram muito ágeis e emitiam um poderoso sopro de chamas. Além disso, eles eram tipicamente tão resistentes que os caçadores tendiam a evitá-los, mas agora eles são apenas almas a serem consumidas pela minha necromancia. Era hora de ficar mais forte novamente. Conteúdo patrocinado. Capítulo 49, do Administrador, 1. Conteúdo patrocinado. Os demônios famintos das chamas. Alguns dizem que são monstros que subiram do inferno. E alguns dizem que este pequeno demônio volumoso foi criado apenas para comer carne. Essas pessoas não estão totalmente erradas. Esses pequeninos são encontrados principalmente em masmorras de rank C, mas um caçador de rank igual teria dificuldade até mesmo para sobreviver contra eles. Eles são a causa de muito TEP na comunidade de caçadores. Todo mundo que encontrou um diz o seguinte: se você se encontrar no ninho de um demônio das chamas, não espere que coisas boas aconteçam. Suas conchas são muito duras para uma lâmina comum cortar. E as chamas negras que os rodeavam eram um mau presságio entre os caçadores. Eles são rápidos de perto e soltam fogo de longe. Esse é o demônio da chama faminto. No entanto, que é. Esses monstros estavam sendo massacrados por uma única pessoa. Você não conseguia nem seguir o caminho da lâmina a olho nu. TZZZT. Ativando o efeito eletrocutar do Thunderblade, C. O inimigo-alvo está eletrificado. A única coisa que você podia ver era um clarão brilhante dos cursos restantes e a percepção tardia de que eles já estavam mortos. 1, 2, 3. Você absorveu as almas dos demônios famintos das chamas. Proficiência aumentada em 6%. Liael ficou surpreso ao ver 3 dos diabinhos partirem instantaneamente. Sem chance. Esta não era uma exibição que um caçador amador pudesse fazer. Como um dos caçadores de apoio de elite da Coreia, Liael tinha certeza. Isso não é normal. O homem à sua frente estava muito além da compreensão. Como um monstro matando mais monstros. Eles não são ruins. Pelo olhar discreto no rosto de Ansung-jeon, ela percebeu que ele também não estava em seu juízo perfeito. Isso é o que um desafiante do modo difícil pode fazer. Suas expectativas foram destruídas quando ela viu sua força desumana cortar as cascas dos monstros em duas. Eu sabia que estava certo. Não foi um erro fazer tudo ao seu alcance para conseguir para ele o melhor contrato que esta guilda já viu. Ela teria ficado satisfeita em manter um relacionamento amigável com esse homem monstruoso. Ele vai ficar mais forte. Não tenho dúvidas sobre isso. Ele era alguém que decidiu continuar subindo a torre. Alguém assim romperia seus limites para ir ainda mais além. Os olhos de Liael brilharam enquanto permaneciam grudados em cada movimento que Ansung-jeon fazia. Foi a primeira vez em muito tempo que ela sentiu o sangue ferver. Quase uma sensação nostálgica de quando ela começou como caçadora. Conteúdo patrocinado. E a visão de Ansung-jeon destruindo tudo em seu caminho. Uau! Foi o suficiente para acender novamente o fogo em seu coração. Asterisco asterisco asterisco. Clá! Ufa! Eu soltei uma risada singular enquanto matava meu demônio da quinta chama. Você absorveu a alma do demônio das chamas faminto. Proficiência aumentada em 2%. Fazendo jus à sua reputação, esses monstrinhos deram uma quantidade razoável de proficiência. Eles são muito mais eficientes em comparação com os homens lagarto. Considerando que eles aumentaram minha proficiência em 3,2%, eles provavelmente me dariam um modesto aumento nas estatísticas. Sua casca externa dura será um bom alimento para meu status de tenacidade. Já faz um tempo que não faço uma caçada que vale a pena como essa. A visão de seus cadáveres encantou meu coraçãozinho e abri minha janela de estatísticas. Só para verificar minha habilidade inata. Habilidade inata. Necromancia, SD. Proficiência, de 49,8%. Já está bem alto. A torre era um bom lugar para crescer,
mas eu não deveria ter subestimado tanto a Terra. Ter acesso a uma masmorra apropriada pode ser muito útil. Esses são todos os demônios das chamas famintos da área? Parecia que sim. Fechei a janela e fui até Liaião. Acho que é isso para esta área. Vamos saquear os cadáveres e seguir em frente. Mas... Senhorita Liaião? Ela estava fora de si. O que é? Ela está surpresa por eu tê-los matado tão rápido? Quero dizer, eles não eram chamados de um diabinho só sem motivo. Mas em vez de surpresa, ela parecia mais como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Fiquei me perguntando o que mais deveria fazer para acordá-la quando... Sim. Devemos continuar. Ela finalmente voltou à realidade e respondeu à minha pergunta. Então ela continuou tirando uma pequena bolsa de couro. Bolsa dimensional. Nota C. Uma bolsa sintética que é o amálgama da moderna engenharia de mana. Pode conter até 500 kg de material. Não consigo segurar nada que esteja vivo. Uma bolsa dimensional. Infamemente difícil de obter. Conteúdo patrocinado. A guilda forneceu um. Isso deve ser suficiente para coletar os cadáveres. Ela passou a bolsa para mim depois de explicar. Eu ia deixar os cadáveres depois de extrair o núcleo, mas... Ok, vamos coletar os cadáveres inteiros. Poderíamos nos dar ao luxo desse luxo com a capacidade desta bolsa. Não é tão útil quanto meu inventário, mas ainda não é ruim. O inventário era uma dimensão pessoal que só eu podia acessar, mas era um item que qualquer um podia. Tudo bem, pegamos todos os cadáveres, então vamos continuar andando. Agarrei o cabo da minha espada e segui na frente. Eu sei que é uma área montanhosa, mas todas as masmorras têm um fim. Claro, a masmorra não lhe disse para onde ir como a torre fez, mas... eu poderia encontrar algo assim sozinho. É assim? Usei meu circuito de mana para detectar a área com mana mais densa e caminhei naquela direção. Principalmente porque as salas dos chefes tendiam a ficar onde quer que estivesse a área de maior densidade de mana. E... que é? Eles não decepcionaram. Assim que ultrapassei a colina atual, mais demônios famintos das chamas vieram correndo em minha direção. Claro, eu os recebi com um sorriso caloroso. Asterisco asterisco asterisco. Tá. ZZZZRT. SPA. Proficiência aumentada em 2%. Proficiência aumentada. Proficiente. E em breve. Atingiu o limite do número de almas que você pode possuir. Número de almas em posse, 30 em 30. Eu estava planejando esperar até a masmorra terminar antes de absorver luz, mas... bem. Aumentando permanentemente suas estatísticas usando as almas em posse. Força aumentada em 4. Agilidade aumentada em 3. Vigor aumentado em 4. Mana aumentada em 6. Tenacidade aumentada em 7. Absorvi todas as almas, mas não consegui absorver nenhuma habilidade desta vez. A taxa de sucesso deveria ter sido bem alta, já que eu tinha vários deles, mas ainda assim falhou. Eu era ganancioso demais para esperar 2 de uma vez? Foi um pouco decepcionante, mas o navio já havia partido. Um pouco desapontado, comecei a me mover novamente. Virei minha cabeça para onde a mana estava mais concentrada e vi um portal carmesim. Era um portal que eu já tinha visto antes. A sala do chefe. Eu não esperava que fosse tão rápido, mas... acho que essa é a sala do chefe. O que você quer fazer? Eu nem precisei pensar sobre isso. Vamos entrar e limpar a masmorra conforme planejado. Asterisco asterisco asterisco. Mais uma vez, recolhi todos os cadáveres e fui para o portal. Se este fosse um portão temporário, eu deveria liberá-lo o mais rápido possível. Ao contrário de um portão persistente, os portões temporários podem causar quebras de masmorras se forem deixados sozinhos por muito tempo. Não posso deixar isso acontecer.
Não importa o quão importante fosse meu crescimento, eu não queria causar uma quebra de masmorra sem querer. Principalmente porque pode causar danos a outras pessoas. Bom. A masmorra inteira mudou assim que entrei na sala. Não só as colinas se transformaram em uma caverna úmida. A mana. A mana era tão densa que parecia que a mana circundante poderia se condensar em um extrato pegajoso e escorrer pelo meu corpo. De qualquer forma, não foi uma sensação boa. Eu não vejo o chefe. Um pouco desagradável, mas nada que eu pudesse fazer a respeito. Não vejo nenhum inimigo, então tome cuidado. Ah, sim. Eu vou. Eu disse a Liael para ser cauteloso e me preparar para a batalha. Foi então. Ativando a habilidade Omindizai. Eu tinha esquecido dessa habilidade até agora. Não é essa a habilidade que absorvi do Rei Lagarto? É uma habilidade ativa que só é ativada durante a batalha. Acho que apenas se preparar para a batalha foi o suficiente para ativá-la. Que mecanismo único! Como eu admirei a estranha habilidade. A habilidade do olho da mente me alertou sobre um projétil não identificado vindo em direção à minha cabeça. Dei um passo para trás e não pude evitar deixar cair o queixo diante do que estava no teto. Kaa! O que? Uma enorme bola de fogo apareceu do nada e criou um impacto ao atingir o chão da caverna. Porque eu me esquivei, tudo o que senti foi uma onda de calor. Mas se eu for atingido? Arrepios percorreram minha espinha ao pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse me esquivado disso. Principalmente porque eu nem tinha mais almas para proteção. Vê, você está bem. Ouvi a voz preocupada de Liael em meio à fumaça, mas não tive tempo de responder. Conteúdo patrocinado. Que é? Um demônio da chama azul faminto estava vasculhando o teto da caverna. Duas de suas pernas estavam conectadas ao teto e quase não tinham presença. Tinha uma aparência muito diferente em comparação com o típico demônio das chamas faminto coberto de chamas negras. O monstro-chefe. Consequentemente, esse monstro estava em um nível totalmente diferente de um demônio das chamas faminto normal. O M-monstro. Teto. Liael finalmente percebeu e ficou visivelmente abalado. Este é um chefe irregular. Eu sei. Um chefe deste nível não apareceria em uma masmorra de rank C. Apenas conhecer teorias sobre masmorras foi mais que suficiente para eu perceber esse fato. Devo usar uma habilidade de buff? Sempre podemos fazer um teste de habilidade novamente. Não, não há necessidade disso. Sim, eu admitiria que fiquei surpreso. Mas a única razão pela qual isso era perigoso era que ele se aproximou de mim sorrateiramente. Eu só preciso de 1 minuto. Espere aqui. Com licença. Você está planejando levar isso sozinho. Não fiquei para ouvi-la terminar seu pensamento. Aceleração instantânea. Ativando a habilidade com aceleração instantânea. Laceração tripla. Ativando a habilidade laceração tripla. Comecei a colocar minha mana nessas habilidades usando meus novos circuitos. As duas habilidades eram as habilidades mais poderosas do meu arsenal. Com a adição dos circuitos de mana, a maioria dos monstros não duraria um golpe contra mim. Mas... Bênção do Vento. Ativando a habilidade Bênção do Vento. Todas as velocidades aumentaram em 70%. Número de pilhas, 7 em 7. Devido a atingir o número máximo de pilhas, um tempo de espera foi colocado na habilidade Bênção do Vento. Não economizei em minhas habilidades. E quando eu me impulsionei para a frente? Devido ao efeito do Boots Office Fitness, C+, sua aceleração é momentaneamente aumentada. Slash! O chefe da masmorra Blue Starving Flame Demon 1 morreu. O chefe não aparecerá novamente. A masmorra será eliminada em 3 horas. O chefe no teto se partiu em 2 e despejou suas entranhas em mim. Plop! Eu te disse. Coberto pelas entranhas chuvosas, voltei-me para o meu observador. Que não demoraria muito. Capítulo 50 Administrador 2. Conteúdo patrocinado.
O chefe da masmorra Blue Starving Flame Demon 1 morreu. O chefe não aparecerá novamente. A masmorra será eliminada em 3 horas. Limpei o sangue do meu rosto enquanto lia as mensagens. Eu estava coberto da cabeça aos pés, mas isso era o melhor que podia fazer por enquanto. Droga, por que deixei a pedra de limpeza em casa? A batalha foi inesperadamente mais complicada do que eu pensava. Embora eu ache que deveria estar satisfeito por ter terminado sem problemas. Se eu não tivesse o olho da mente, o resultado poderia ter sido muito diferente. Eu não poderia baixar a guarda só porque tinha uma habilidade de regeneração. Se o monstro que se aproximou de mim fosse da torre, eu teria ficado gravemente ferido. Não importa o que acontecesse, eu precisava revisar o que acabará de acontecer e aprender com isso. Fui até o cadáver do chefe e absorvi sua alma. Você absorveu a alma do demônio da chama azul faminto. Proficiência aumentada em 22%. Então coletei o resto do cadáver na bolsa dimensional. É isso? Achei que não havia mais nada a fazer agora que a masmorra seria eliminada em breve. Mas, enquanto eu estava ocupado limpando minha bagunça, Liayen ficou parado, olhando para o espaço como se tivesse acabado de ver um fantasma. Que diabos? Atirei-lhe um olhar perplexo enquanto ela ficava ali murmurando para si mesma. Ela já estava assim há algum tempo. Todas as suas reações pareciam tão exageradas. Ela deve ter visto algo parecido enquanto subia para o 8º andar. Mas o problema é que não achei que ela estivesse fingindo. Por quê? Pensei nisso por um momento, mas decidi satisfazer minha curiosidade. A maioria dos desafiantes não estão na dificuldade difícil neste nível? A pessoa que responderia todas as minhas perguntas estava bem na minha frente. Não, mesmo na dificuldade difícil, há apenas um punhado de pessoas que seriam capazes de algo assim. Conteúdo patrocinado. Eu sei que os testes individuais são personalizados, mas não são todos desse nível? Você está brincando comigo. Estou falando sério. Ela hesitou por um momento antes de responder. As únicas pessoas que poderiam replicar o que você fez aqui estariam lutando pelo primeiro lugar no ranking. Realmente? Eu não sei sobre isso. A torre não era um lugar lógico. Superficialmente, parece que possui uma interface de usuário amigável que permite escolher seu nível de dificuldade. Mas na sua essência, a torre desafia-nos. Você tem que superar suas provações e assumir o risco. Quem não consegue, morre, mas quem consegue, fica mais forte. Isso é o que aprendi nas últimas semanas. E só quem o fizer poderá colher os doces frutos que a torre proporciona. Então foi estranho para mim que o que eu pudesse fazer fosse algo estranho aos olhos de Lia e eu. Ainda confuso, fiquei quieto. Nem todos passam pelas mesmas provações, mesmo na dificuldade difícil. Eu sei. Eu descobri isso há algum tempo atrás, através de pessoas conversando na comunidade. E as pessoas que não se saem bem nas provações não recebem grandes recompensas. Sim, eles provavelmente perderão todas as recompensas bônus. Mas mesmo assim, essas pessoas ainda sobrevivem. Isso não é uma coincidência. Quando você não tem um bom desempenho em uma prova, seu nível de dificuldade se ajusta. O que você faz? As informações devem ser bastante precisas, pois aprendemos entrevistando outros desafiantes. Ela continuou a explicar. Então, basicamente. Em essência, isso é o que ela disse. Na dificuldade fácil, os desafiantes que concluíram suas provações com excelente desempenho tenderam a ter dificuldades nas provações subsequentes. E as pessoas que lutaram para concluir o objetivo disseram que as suas provações se tornaram progressivamente mais fáceis de concluir. Além disso, o conteúdo do teste em si começou a mudar dependendo da pessoa. Foi o que aconteceu comigo. Minhas provações começaram como batalhas, mas depois tornaram-se mais focadas em explorar e encontrar o caminho para sair de um labirinto. 1. Por outro lado, se você tiver um bom desempenho, as provações ficarão mais difíceis e tenderão para as batalhas. Conteúdo patrocinado.
mas suas recompensas seriam melhores. Não houve um caso como esse por parte dos desafiantes do modo de dificuldade fácil, mas esse deveria ser o caso. Isso provavelmente significava que minha dificuldade estava aumentando por causa do meu desempenho nas provas anteriores. Isso não foi de todo ruim. Significava apenas que seria mais fácil para mim ficar mais forte. O que você acabou de demonstrar só deveria ser possível para os 50 primeiros colocados e quanto mais testes você passar, mais forte você ficará. Você é uma das poucas pessoas que está subindo voluntariamente na torre. A maioria das pessoas comprou a pedra de retorno permanente e deixou a torre. Balancei a cabeça. Eu vejo. Claro, será muito mais perigoso. Então, por favor, tenha cuidado. Eu quero ficar ao seu lado para ver o quão mais forte você ficaria. Ela sorriu com um rubor. Estou torcendo por você, não como seu contratante, mas como um companheiro caçador. Acho que sei com o que você está preocupado. Mas não se preocupe. Eu conhecia o tipo de pessoa que restava na torre. E eu era igual a eles. Não somos tão diferentes. Acho que isso é um alívio. Agora vamos indo. A masmorra será eliminada em breve. Balancei a cabeça e a segui para fora da sala do chefe. Foi assim que meu segundo dia de volta terminou. Asterisco asterisco asterisco. Depois de completar a masmorra, passei meu dia descansando. A Hunter Association anunciou a Torre das Provações como um desastre que... Torre das Provações, o que é isso? Um ponto de viragem para os civis comuns? Atualmente existem muitos desafiantes de nível de dificuldade fácil e normal sendo confirmados. Ainda havia alguns para serem desenterrados. E... Conta bancária, cifra 1.232.630. É real. Todo o dinheiro que ganhei desde que voltei já foi depositado na minha conta. É mais do que eu pensava. Mesmo sem o portão, apenas vender os núcleos era bastante lucrativo. Além disso, se eu continuasse trabalhando como caçador, ganharia muito mais do que isso. Conteúdo patrocinado. Mas... eu não vou parar por aqui. Seria tolice desperdiçar uma oportunidade de ficar ainda mais forte. E então... BZZZT. O telefone que deixei ao lado da minha mesa começou a tocar. Havia apenas uma pessoa que estaria me enviando mensagens de texto. Lia Yel. Minha previsão estava certa. Todo o papel necessário foi processado. Agora você pode usar as masmorras de qualquer guilda White Silver a seu critério. Ah! Finalmente, algumas boas notícias. Agora não terei que descobrir o que tenho que fazer toda vez que voltar. Enviei a ela uma mensagem de agradecimento com um pequeno acréscimo de que voltaria para a torre em breve. Estarei esperando, então me mande uma mensagem sempre que voltar. Eu não planejei fazê-la esperar muito de qualquer maneira. O limite de tempo para iniciar os testes acabou. O que significava que eu poderia entrar quando quisesse. E eu não estava planejando fazer pausas. Quando sentir que não posso continuar escalando com minhas habilidades, voltarei. Duvido que isso demore muito. Claro. Vou pensar sobre isso mais tarde. Retornando à torre de provações em 5 minutos. Levantei-me lentamente e comecei a empacotar todas as coisas que precisava levar comigo. Coloquei todo o meu equipamento novamente e esperei a contagem bater. Tempo esgotado. Retornando para a torre. Meu ambiente mudou imediatamente. Num piscar de olhos, eu estava de volta à minha sala de espera estranhamente familiar. Não é tão ruim na segunda vez. Sem um segundo de sobra. Julgamento. Você aceita o teste do 8º andar? Conteúdo patrocinado. Antes de aceitar, decidi examinar meu equipamento mais uma vez. Isso deve ser suficiente para a 8ª tentativa. Especialmente porque fiquei muito mais forte nas masmorras. Continuei clicando em aceitar. Mas então... como eu esperava que um portal aparecesse? Por favor, selecione uma divergência.
Narrativa. Batalha. Estratégia. Sem aviso prévio, disseram-me para escolher entre estas 3 divergências. O que? Eles disseram que um sistema de divergência estava sendo formado. Foi uma das expansões do sistema do 8º andar. Desta vez, não havia muito o que contemplar. Você selecionou a divergência de batalha. Provavelmente melhor para a necromancia. Todos os testes do desafiante Ansungião agora serão focados na batalha. Uma vez escolhida, uma divergência não pode ser alterada. Achei que nunca precisaria. Eu só queria verificar minhas novas habilidades. Mas então novamente. O desafiante Ansungião possui as qualificações de um pioneiro. Algo estava errado. Mais mensagens continuaram aparecendo. Iniciando uma reunião com o administrador. Procurando por um administrador divergente de batalha adequado. Administrador. Eu definitivamente tive um encontro com eles quando entrei na torre pela primeira vez. Mas encontrar-me cara a cara era algo com que nunca sonhei. Uma reunião com uma das entidades que gerem a torre. Pesquisa concluída. Iniciando uma reunião com um administrador divergente de batalha, Iron Blooded Monarch.